pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Bela e eu amo compartilhar tudo que tem a ver com entretenimento para vocês. Essa semana a Netflix acabou de estrear o documentário da banda de K-pop, né? O grupo de K-pop chamado Blackpink, e se chama Blackpink Light Up the Sky, que é até uma referência à música How You Like That que a banda lançou. Esse documentário foi super legal e eu não conheço quase nada da cultura de K-pop, mas eu achei muito interessante e eu quis falar um pouco mais sobre, e por essa razão eu convidei a Carol Pardini do canal Na Coreia Tem, que sabe tudo sobre cultura coreana e também sobre K-pop, então a gente teve um bate-papo super legal que agora vocês vão poder assistir. Então, Carol, vamos falar sobre Blackpink, o novo documentário aí da Netflix. Eu queria saber de você, você já conhecia bastante da banda, ou quer dizer, do grupo, né? Porque nessa questão do K-pop eles são grupos musicais, né? Me conta aí qual é a sua história aí com K-pop. Bom, a minha história com K-pop, ela é um pouco diferente da minha história com, por exemplo, a Coreia no geral, né? Eu comecei a gostar de coisas coreanas já faz tempo, assim, mais focada em 2016, que foi quando eu me apaixonei pelos dramas, mas eu já escutava K-pop hora ou outra desde 2012, por causa de outras bandas, o próprio Psy e tudo mais. E o Blackpink, quando ele estreou, já foi um destaque, né? Eu comecei a ouvir mais as meninas em 2017 e o debut delas foi ali em 2016, como a gente viu, né, no documentário e tudo mais. Mas é uma banda diferente, uma banda que eu gosto, curto, já escuto há muito tempo. E como você falou, eu continuo chamando de banda, porque, né, a nossa escola são os boy bands e as girls bands, assim, não tem como. Então, até o pessoal brinca, né? Você é a zona do rolê, porque você fala assim, eu sou mesmo, gente. Eu falo banda, e eu sei que é grupo, e tem todos os termos do K-pop, que até pra mim, que, assim, tô ambientada, tô no meio de alguma maneira, eles são às vezes meio estranhos. Sim, total. Inclusive, uma das razões para eu querer assistir o documentário é porque eu comecei a saber um pouquinho mais sobre Blackpink nos últimos 2 meses, assim. Foi quando a Lady Gaga lançou o álbum dela e daí tinha uma música em parceria com Blackpink, e eu comecei a ouvir mais do trabalho das meninas e eu gostei bastante. Mas todo esse mundo coreano é um pouco difícil de você entender se você não sabe a língua, né? Eu estava até pensando que o documentário seria uma ótima forma de saber como é que é essa banda, ou esse grupo. Nossa, eu vou também errar sempre. Mas, assim, eu achei super legal porque deu para revelar várias coisas. Eu queria saber de você quais foram, assim, os melhores momentos desse documentário. Olha, eu gostei muito de ver as imagens delas do debut, né? Elas no início, ali achei muito legal. E até elas reagindo, né, às primeiras imagens, assim, isso foi muito legal de acompanhar. Eu fiquei um pouco chocada com o início da parte da Jisoo, quando ela fala da infância e que as pessoas achavam que ela era feia e que chamavam ela de macaca e tudo mais. Eu fiquei um pouco, como assim? E hoje ela é a visual, né? Para quem não sabe, a parte do visual do grupo é a pessoa que está ali para ser bonita, não que ela não tenha o talento ou que ela não cante, mas ela está ali como parte da beleza do grupo. Então foram duas partes que me marcou muito, e a parte da própria Lisa falar em tailandês, boa parte do documentário, mesmo ela falando coreano fluentemente, em inglês, ela acabou optando por usar a sua língua natal, assim, sua língua mãe, digamos assim, e eu achei isso muito legal também. Sim, eu achei muito interessante essa parte de saber um pouco da infância delas, porque várias das meninas do grupo, elas têm um passado aí multicultural, né? Por exemplo, a Lisa cresceu bastante tempo aí na Tailândia, e daí depois que ela se mudou para a Coreia, inclusive ela aprendeu coreano. Eu achei isso muito fantástico, porque ela não sabia, e ela até se conectou aí um pouco com a Jennie, porque ela falava inglês.
e a Jenny também estudou na Nova Zelândia, a Rose também estudou na Austrália. Então, eu achei muito interessante essa parte multicultural do grupo. E até porque a gente acaba sabendo um pouco mais dessa parte do trainee, né? Que é você ser um trainee para YG Entertainment e saber como é que funciona essa indústria do K-pop, que é muito grande e não é fácil de você entrar. Você tem que, tipo, treinar desde criança a cantar, dançar e tudo mais. E são anos de prática e às vezes você consegue, às vezes não consegue, né? Sim, isso é muito, assim, foi muito legal de acompanhar no documentário, porque, como você falou, a indústria do K-pop, ela não é fácil, assim, às vezes as pessoas acham, vou juntar uma galerinha, como a gente vê em outros lugares, né, os próprios X Factors da vida, né, que revelaram aí o One Direction, Little Mix e tal, e aí você fala, vou juntar e pronto, acabou, e vai treinar e vai lançar e pronto. Não, eles ficam anos e anos, né? A própria Jennie, ela foi contratada em 2010, ela ficou 6 anos para debutar, né? Tanto que eu sinto um pouco no documentário que ela é a que tem mais algumas coisas ali meio que, sabe, assim, tipo, meio trauma ou meio um pouco de tristeza dessa parte do trainee. Ela fala até que sente saudades, mas é ela que fala, assim, da dificuldade, das dores, do cansaço e tudo mais, né? Então, são muitos anos e muita gente em cima, né? Elas até comentaram que até um detalhe interessante, que a YG, na época que soltou uma nota, isso muitos anos antes do Blackpink sair, falando que ia lançar um segundo girl group, porque eles tinham o primeiro, que era o 2NE1, né? Com a Ciel. Que eles iriam fazer 2 grupos de garotas, né? Um que seria como o Girl Generation, tipo grandão, assim, 9 meninas, e um outro que seria um novo 2NE1, porque eles não se conformavam ali com eles achavam que o 2NE1 era fraco. Veja bem, Ciel fraca, desde quando, né? E eu sou muito fã da Ciel, assim. E então e aí elas falam durante o documentário, acho que principalmente a Jennie, que muitas meninas passaram e aí ela ficava amiga dessas meninas e as meninas eram mandadas embora, sabe? Assim, você fala, meu Deus, quanta gente com talento. E teve até um reality da Big Hit, que é a empresa do BTS, recentemente, que revelou uma banda e... Olha, eu tô me falando banda. Revelou uma banda e que foi muito legal de acompanhar também para ver essa parte de trainee, né? E muitos dos meninos que estavam ali já eram trainee há anos e tinham, sei lá, 15 anos, 16. Você fala, meu Deus, é muito novo. Exato. Inclusive, eu acho que é muito interessante porque a gente vê que elas passaram bastante parte da infância treinando e por conta disso, elas não passavam tanto tempo em família, até porque eu acho que era um dia de folga a cada 14 dias, algo assim. Então, elas perderam bastante das partes importantes, né? De você estudar no ensino médio, de você, sei lá, passar tempo em família. Inclusive a Jennie, que morou quando ela era muito, muito nova, aí por 5 anos foi que ela morou na Nova Zelândia, é isso? Se não me engano, foi. Ela era muito pequena, acho que ela tinha uns 10 anos quando isso aconteceu. Então, eu acho que até por conta disso, ela é um pouco mais independente que as outras. Sim. Sim, eu acho que é muito interessante você acompanhar no documentário essa independência, como você falou, né? Mas também o que eu achei muito curioso foi que mesmo elas treinavam muito com outras meninas, né? Isso, não sei se foi muito falado ali, mas dá para achar no YouTube, inclusive, porque a YG ficava lançando os vídeos das trainees, né? No canal deles. E aí você vê alguns vídeos antigos, tipo elas ou com outras meninas, ou elas todas com esse bando de gente, e as 4 estavam sempre juntas, sempre, né, elas ali. Parece que já tinha algo escrito, sabe? Algo formado ali. É impressionante como elas se combinam, assim. E a performance vai muito bem, né? Eu acho que tem um pouco a ver com, talvez, esse tempo de trainee e tudo mais. Mas, para mim, essa coisa de cada uma ser de um lugar do mundo e o repertório que elas trouxeram para o Blackpink é o que faz o grupo ser diferente. Né? Porque elas são muito diferentes perto do que a gente tinha na época do lançamento do debut delas. Aí depois vieram outros grupos muito bons, mas na época delas era muito diferente.
Sim, totalmente. Eu acho que uma parte que eu achei muito interessante é o produtor delas, que é o Ted, e ele tem esse passado aí no K-pop, e ele queria justamente ajudar as meninas para que elas passassem por tudo que ele passou, mas terem alguém lá para ajudar nesse momento, que é um processo muito difícil, né? De você treinar e tudo mais. E eu achei muito interessante essa dinâmica que ele tem com as meninas. Foi bem curioso ver, né? A gente aqui em casa até achou engraçado que ele tá sempre com a máscara ali. Óbvio que lá na Coreia eles usam a máscara um pouco diferente da gente, que começou a usar agora por causa da pandemia, né? Eles lá usam quando você tá gripado, né? Para você não passar para o outro a gripe. Eu acho até interessante, gripe ou qualquer tipo de doença. Então ele tá sempre, parece que ele tá meio que escondendo, assim, né? Tipo, parece que ele tá meio que se escondendo. E quando mostra a imagem dele até no K-pop é interessante, né? Na banda que ele tinha. Então, eu gosto muito dessa relação que ele tem com as meninas. E o que eu acho interessante porque a gente vê ali no documentário a produção do The Album, né? Essa fase maravilhosa, graças a Deus essa fase chegou pra gente que é Blink, porque era muito ruim ficar ali de gato pingado em gato pingado, né? Vinha 2 singles, aí vinha mais um mini álbum, aí 1 ano sem nada delas, né? Que foi de Kill This Love pra agora. Então, assim, foi muito legal acompanhar ele produzindo elas, né? Aquela coisa dele ter no estúdio uma foto delas, né? Uma das primeiras fotos ali. Então, esse apego que ele tinha, que ele tem, na verdade, e essa coisa que você falou, dele se preocupar com o que ele passou para que elas também, talvez, não passem as coisas ruins que ele passou, só passem as coisas boas. Então, eu achei bem interessante. Sim. E uma coisa que eu achei muito legal é que eu pude conhecer um pouquinho mais das meninas, né? Porque só conhecia a parte mais musical. Então, saber como cada uma é individualmente é muito interessante. Inclusive, eu acho que eu já até escolhi quais são, tipo, as minhas 2 favoritas. Mas eu quero saber de você. Quais são as suas favoritas? Bom, eu sempre gostei muito da Lisa, sempre, assim, e eu nem tinha visto tanto esse lado dela ser tailandesa e tudo mais, e tudo que ela passou, então eu gostei até mais dela vendo o documentário. Mas eu sempre gostei muito dessa coisa que ela tem de já chegar meio badass, assim, sabe? Já cantar um refrãozão e já sair chutando e tal. Eu gosto muito da atitude dela e das escolhas que ela faz dentro do grupo, assim, de roupa, de personalidade, de tudo mais. E aí, vendo o documentário, eu gostei muito da Rosé. Eu não imaginava que ela tinha vindo com essa bagagem, que ela tocava vários instrumentos. Então, assim, fiquei um pouco chocada com ela. Hoje, acho que as minhas 2 favoritas são elas. Apesar de, por causa das séries, né, por causa dos dramas, eu gosto da Jisoo, porque eu tô aí na torcida, ela tá confirmada para um drama no ano que vem, né? Mas tinha sido feito uma história, um webtoon que estava programado para quando virasse dorama fosse para ela, mas aí o ID segurou. Hoje a gente entende o motivo pelo qual a empresa segurou, que foi para o lançamento do The Album e até pro documentário, enfim, na hora você não sabe, né? Você fica até meio, olha lá, a empresa tá segurando, meu Deus. Então, agora pro ano que vem a gente vai ver ela aí nas telinhas fazendo uma série, eu tô bem curiosa. Oh, eu nem sabia dessa. Eu vou agora já assistir também. Tem Porque. no Netflix já, dela. Ai, depois você me conta. Porque você sabe todo esse universo aí de doramas, de Sim. séries coreanas e tudo mais. Então você que vai ter que me recomendar aí no final desse vídeo. Mas eu também vou falar que as minhas favoritas são a Lisa e a Rosé. Eu achei muito legal saber um pouco mais do background das duas, né? E tem uma parte muito interessante do documentário que a gente vê que a Lisa é aquela mais para cima do grupo, né? Quando as outras estão começando a ficar mais cansadas e não tem mais aquele pique, né, de fazer as performances, ela tá ali super animada e ela traz essa energia pro grupo. E eu achei bem legal também saber que a Rosé tem essa parte mais musical, né? E ela, às vezes, toca piano ou algo assim quando tá todo mundo dormindo, né? Ela é aquela pessoa que não dorme. E eu achei ela super simpática. E as outras também, assim, eu achei que cada uma é diferente.
E deu para ver isso bem claramente aí no documentário. Então, uma coisa que é legal no Blackpink, eu acho que é interessante até comentar, é que elas não têm um líder, né? Elas não têm uma líder ali do grupo. Elas têm elas. Então, elas tomam as decisões, elas fazem as escolhas, né? E isso é muito diferente, porque normalmente quando você forma um grupo de K-pop, você sempre tem um líder, né? No BTS, a gente tem lá o Rap Monster, ele é o líder. Então, assim, no caso delas não ter, eu acho que faz total sentido, porque na hora que você para pensar, uma complementa a outra ali, né? Porque eu falei de duas que eu gosto mais, já puxei mais uma, e se deixar eu falo da Jennie também, alguma coisa, quando eu vejo eu gosto de todas. Então essa é a questão que eu acho muito legal no grupo. Sim, exato. E agora a gente não pode deixar de falar do Coachella, que foi aí um marco aí da carreira das meninas. E eu não sei você, mas eu achei que eles poderiam ter mostrado um pouquinho mais da apresentação do Coachella, porque daí eu fui lá olhar no YouTube depois que terminei o documentário para realmente saber como é que foi. E eu não sei, eu acho que seria muito legal se eles tivessem colocado ainda mais dessa apresentação no finalzinho. Mas o que você achou dessa parte? Então, o Coachella, ele é um marco, né? Porque é a primeira banda feminina de K-pop a tocar. Para mim, é a primeira banda de K-pop num palco tão grande, assim, né? Então, é um dos marcos da carreira. Eu acho que muita coisa mudou depois dessa participação delas no Coachella. E eu acho que poderia ter mostrado mesmo um pouco mais, porque o show é incrível, né? É uma estrutura diferente. Normalmente, quando... Não é sempre, né? Mas a maioria dos shows de K-pop que vem pra cá, pelo menos, eles são, tipo, vem a banda, ali vem o grupo, e eles tocam com a música em playback de fundo, não tem banda tocando de fato, né? E no Coachella você vê, tem uma banda, tem todo um apoio, tem os dançarinos e tudo mais. Então é um show grande, uma pegada grande, e elas falam muito sobre essa coisa do público que elas desconhecem, que elas não sabem se vai ser bom, se não vai ser. Aí primeiro elas estão super nervosas, porque elas acham que vai dar 100 pessoas, né? Não vai dar quase ninguém. Depois elas estão nervosas porque tá lotando, e aí elas falam, ai meu Deus, e agora? Então isso é muito legal, mas eu queria ter visto um pouco mais, assim, meu sonho é que eles lançassem esse show em DVD pra gente guardar, porque o show é muito bom, tem pra ver, né, no YouTube você consegue ver alguns pedaços, eles liberaram os pedaços também, mas é incrível, figurino, tudo, assim, iluminação, a parte de música mesmo, assim, musical falando, é muito bom. Exato. Nossa, e o figurino realmente é maravilhoso. Nossa, eu fico olhando assim, tem umas roupas muito lindas e cada uma é muito assim desenhada, assim, as roupas são desenhadas para cada integrante. Eu achei isso muito legal. E dessa parte do Coachella, eu achei muito engraçado que elas acharam que só iam ter 100 pessoas no máximo, né? Mas tava lotado. E, inclusive, eu vendo, assim, me deu muita vontade de assistir as minhas ao vivo. Não, é meu sonho, assim, infelizmente ainda elas não vieram pra cá, né? Então a gente tá na torcida e eu até tenho alguns amigos que a gente fica, ai meu Deus, amigos até que nem são dessa vibe do K-pop, ou escutam K-pop, mas não são tão, tipo, que nem eu que fico estudando e tenho o canal que faz conteúdo e tal, mas que curtem a música porque já entenderam que é até um questionamento que eu acho que o produtor faz, que é sobre o lado do K-pop, né? Qual que é a diferença do K-pop para o resto do mundo, né? Do pop feito no resto do mundo. É pop, gente. A única coisa que aqui a gente fala coreano e no resto do mundo cada país fala a sua língua, né? O Brasil tem o pop brasileiro, os Estados Unidos o pop americano. A gente não vai sempre falar A-pop ou B-pop, né? Então essa é a barreira que eu acho que a gente tenta quebrar. Inclusive, vários amigos meus falam, putz, eu acho que o K-pop hoje está salvando o pop, porque a gente não tem tantas divas mais fazendo essa coisa do bate-cabelo, do brilho, da pista, e aí vem um monte de bandas, assim. Então elas, para mim, tem essa questão, e eu tô doida para ver esse show aqui. Até assistindo o documentário, eu fiquei pensando, putz, será que elas já encheriam um estádio aqui no Brasil? Como será que vai ser? Eu acho que sim, acho que facilmente. Mas, né, porque quando vem bandas assim, por exemplo, o BTS que veio no ano passado, foi algo grandioso, eles trouxeram tudo. Depois a gente foi entender
que eles estavam gravando um DVD aqui, né? Então fazia sentido eles trazerem tudo aquilo. Mas é muito grande, os fãs também são um show à parte, porque eles cantam, né? Eles têm as frases, eles falam outras músicas, aí tem um light stick, né? Que aí é um brilho também, dependendo do grupo, conecta o light stick com a luz de fundo do palco. Então, assim, é um acontecimento. Então eu tô doida para ver esse show aqui e ver o que elas vão aprontar quando elas chegarem. Acho que elas vão morrer de chorar, que nem naquele show que apareceu elas chorando lá, porque elas ainda não, acho que não tiveram isso, né? Todo mundo fala que os fãs brasileiros são totalmente diferentes, né? Então acho que a hora que chegar aqui, elas verem o povo gritando eu te amo, aquelas coisas todas, vai ser bem emocionante. Sim, com certeza, porque o público brasileiro tem esse calor, né? E eu acho que todos os artistas que vêm para cá, a maior parte, né, gosta bastante de apresentar no Brasil. E por último, antes da gente terminar esse vídeo aqui, eu achei super legal fazer essa collab com você, Carol, porque eu acho muito legal o seu canal e tudo mais. E eu não tive, né, a chance de fazer nenhuma collab aí com você de algum projeto. Então, eu fiquei muito feliz que a gente teve esse documentário que tem tudo a ver aí com o seu mundo de cultura coreana. E também, assim, eu amo coisas de artistas, né? Documentários de artistas, para entender um pouco mais do background, da história deles. E eu queria saber agora de você qual é a sua opinião geral do documentário. Olha, eu acho que é um documentário curto, sinceramente falando, porque ele tem 1h20. Eu acho que a gente poderia ver mais coisas, poderíamos ter tratado mais assuntos. Mas, para mim, é um documentário para vender tanto o K-pop quanto o Blackpink para o mundo. Porque até elas falaram boa parte do documentário em inglês. Então, você vê que a estética é bem para isso. Mas eu gostei muito. Foi o que eu te falei, a gente vivia ali das gotinhas do que saía muito de vez em quando delas. Então, vir essa fase onde elas lançaram um álbum completo recentemente, que é o The Album, lançaram um documentário, eu acho que vem mais coisa por aí. Então, eu gostei muito de ver, assim, um documentário completo, os bastidores, um pouco da história ali, né, resumidamente, mas assim, um macro da história delas, e bem a parte delas falando, né, elas contando a própria história. Isso eu achei muito legal, quero ver mais coisa. Quero que, sei lá, mais pra frente eles lancem outros, porque eu comparo muito com o BTS pelo tempo de carreira ali, pelo tamanho que os dois grupos têm. E você olha a quantidade de lançamento do BTS e olha a quantidade de lançamento do Blackpink, é injusto, porque o BTS tá lançando toda... Tipo, eu não acompanho mais, porque eles lançam muita coisa o tempo inteiro, você se perde até. E aí eles têm, acho que uns 2 ou 3 documentários já. E eles fazem de turnê e tal. Então eu quero ver mais coisa delas, acho que foi um bom início, um bom pontapé. Com certeza. Eu falando assim para uma pessoa que não sabia muito sobre Blackpink, só conhecia as músicas, foi assim uma ótima maneira aí de saber um pouco sobre a banda, conhecer aí a história de cada uma, também saber um pouco mais da cultura do K-pop, né? Como é que esse processo de você ser trainee. E também descobrir o porquê elas têm feito tanto sucesso e tudo mais no mundo todo, né? Porque elas estouraram muito logo depois, né? Que elas fizeram debut. E eu achei isso muito interessante de saber essa parte multicultural que elas têm. E eu acho que eu adoraria se fizessem, que nem eles fizeram da Taylor Swift, fazer o documentário, mas também fazer, tipo, o Reputation Tour. Você vê a turnê inteira no Netflix. Não sei se talvez eles pensem em fazer isso, mas eu acho que seria bem legal. Sim, não, seria bem... Foi até que eu te falei, o BTS tem muito disso, assim, eu acho que a turnê anterior saiu o DVD aqui no Brasil, eu acho que saiu uma parte de bastidor, mas teve algumas sessões de cinema aqui no Brasil, né, em vários lugares do Brasil, com um documentário e depois com um show de uma das turnês. Então poderia muito bem ter esse daí do Blackpink, de repente, da próxima turnê pós-pandemia aí, para a gente poder acompanhar tanto o bastidor da turnê e os desafios, né, e tudo mais, e depois o show, para a gente ver em tela grande no cinema, eu ia adorar. Sim, com certeza. Um beijão, Carol, muito obrigada por gravar esse vídeo comigo, gostei demais.
Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada. Espero que a gente volte a fazer várias colaborações aí, porque esse universo coreano tem bastante coisa, não só coreano como asiático, mas tem muita coisa para todos os gostos, né? Tem desde o romancezinho levinho, aquece o coração, que as pessoas acham que o dorama é mais, mas tem terror, por exemplo, agora nesse mês, tem suspense, tem mistério, tem filmes excelentes como Parasita, aí, que levou o Oscar esse ano. Sim, e as pessoas que estão assistindo aqui no canal, olhem lá o canal da Carol, que é Na Coreia Tem tudo sobre cultura coreana, tem os filmes, ela faz aí uma análise junto com vocês, que eu acho isso muito legal. Ela também fala sobre os doramas, cultura de K-pop também, então deem lá uma olhada que é super legal. Obrigada.